Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da palavra de Deus com Luiz Lamano. Muito bem, ouvintes, vamos ouvir a palavra do Senhor Deus. A palavra que cura, que liberta e que transforma a vida de muitas pessoas quando você inclina os teus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo que confirma no teu coração. Eu tenho um tema especial que Deus colocou no meu coração sobre um assunto bem importante que eu acredito que será construtivo para que possamos continuar nossa carreira com Cristo. A palavra do Senhor, como diz em Salmos 119, 105, diz que ela é lâmpada para os nossos pés e também mostra o caminho que nos conduz para a vida eterna. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 22, diz assim: vida para aqueles que encontra e saúde para o teu corpo. Em Salmos 19:8 diz que ela é luz para os teus olhos. Então nós entendemos aqui que a palavra do Senhor, ela é melhor que um colírio para os olhos. A palavra do Senhor é melhor que um remédio, um medicamento que às vezes a gente compra na farmácia, porque a palavra do Senhor, ela tem poder para curar a nossa alma, curar o nosso corpo. Ela nos conduz para um caminho claro, um caminho que possamos enxergar, que não vai haver tropeço, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Não iremos caminhar num caminho de escuridão, num caminho das trevas. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, a luz que há em você é mais forte do que as trevas. A palavra do Senhor, ela é luz para os nossos olhos, lâmpada para os nossos pés e saúde para todo o seu ser e vida para todos aqueles que encontram essa palavra. Eu tenho um tema que Deus colocou no meu coração que eu vou compartilhar com vocês agora. O tema dessa pregação é trabalho. Você sabia que o trabalho não é uma punição de Deus para a humanidade? Há pessoas que pensam que o trabalho foi porque Deus quis punir o ser humano. Antes de falar aqui sobre o trabalho, na perspectiva da Bíblia, eu quero ressaltar algo para aqueles que não conhecem o sentido do trabalho em uma organização, em uma empresa, talvez até numa indústria ou na carreira de autônomo. Nem todo trabalho, meu querido, tem o foco no lucro. Nem todo trabalho que a gente vê por aí, nas empresas, nas organizações, nas indústrias ou na carreira de autônomo, ele tem como objetivo o lucro. Você sabia disso? O objetivo do trabalho na organização, eu vou citar aqui 4 características que possamos identificar como é o trabalho na organização. É promover, criar, gerar e contribuir. Eu vou repetir para você. O trabalho na organização, nas empresas, na indústria, às vezes nem é o lucro, às vezes é promover algo, criar algo, gerar algo e contribuir. Eu vou explicar melhor. Promover transformação social, criar impacto ou expressar emoções, gerar sentido e valor para a vida, ou até mesmo contribuir para um bem comum. Esses 4 itens que eu citei é o trabalho na organização. Agora, na perspectiva da Bíblia, eu vou falar aqui 2 coisas que citei anteriormente. Gerar sentido e valor para a vida e contribuir para um bem comum. O trabalho, ele é apresentado como parte do propósito divino para a humanidade desde o começo. Eu quero que você entenda isso. Então, o trabalho não é uma punição de Deus para a humanidade. O trabalho, ele é apresentado como parte do propósito divino para a humanidade, desde o começo. Se você observar as Escrituras,
no livro de Gênesis 2:15, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar, indicando que o trabalho já fazia parte do plano original de Deus para o ser humano. Olha como é importante a gente conhecer as Escrituras. O trabalho nesse texto que acabamos de citar em Gênesis não é uma punição, mas uma atividade digna e necessária. Uma ação que promove cuidado no jardim do Éden. E também uma responsabilidade em cultivar e guardar o jardim. Em outras palavras, participação na criação. Nós podemos ver então esses 4 indicativos. O que significa o trabalho na perspectiva da Bíblia? É uma atividade digna e necessária, uma ação que promove cuidado no jardim do Éden, a responsabilidade em cultivar e guardar o jardim e a participação na criação. E tudo isso está em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Aconteceu isso antes da queda do homem. Após a queda do homem, o trabalho passou a ser acompanhado de esforço e dificuldade. Você pode analisar as Escrituras em Gênesis 3, 17 ao 19, mas continua sendo um elemento central na vida humana. Olha que interessante. Adão, ele recebeu uma missão de cultivar e guardar aquilo que Deus criou. Se fosse associar essa missão às profissões de hoje, sabe qual seria a profissão do homem chamado Adão? Pois bem, eu vou te falar. Hoje, na época de hoje, Adão sabe o que ele seria? Um agricultor. O que faz um agricultor? Ele cuida da terra, ele planta, cultivar os alimentos e zelar pelo ambiente. Adão também poderia ser classificado como um jardineiro. Qual é a finalidade de um jardineiro? Manter e proteger o jardim, garantindo que ele permaneça saudável. Uma outra profissão que podemos classificar hoje, o personagem chamado Adão, é que ele poderia ser um guardião da natureza, um zelador ambiental. O que faz esse personagem? Ele preserva o meio ambiente, ou até mesmo um administrador da criação, aquele que gerencia, cuida e preserva os recursos naturais. Olha que interessante. Então, Adão poderia ser classificado nessas categorias que foi citado: um agricultor, um jardineiro, um guardião da natureza, um zelador ambiental ou até mesmo um administrador da criação. Olha como Deus foi tão bom. Além de colocar o homem no jardim, que foi considerado um paraíso, o jardim do Éden, também dotou o homem de uma capacidade para ser um agricultor, um jardineiro, um guardião da natureza, um zelador ambiental e um administrador da criação. Agora nós vamos analisar as Escrituras. O que era bom, o que era perfeito e planejado pelo Altíssimo foi interrompido porque o homem não assumiu o seu papel, não exerceu a função que Deus estabeleceu para ele, que era cultivar e guardar o jardim. O trabalho, meu irmão, é uma bênção. Ele foi estabelecido por Deus e faz parte do plano original da criação. Viver deliberadamente é muito perigoso. Por isso que eu aconselho você viver o propósito de Deus na sua vida. Abençoado seja todo empreendimento das suas mãos. Abençoado seja toda a planta dos seus pés. Trabalhe pela comida que prevalece para o reino dos céus. Luiz, eu vou sair cedo, eu vou trabalhar. Maravilha! Faça a sua jornada de trabalho em busca do seu ganha-pão para a família, para o seu sustento, para as suas conquistas e propósito. Ótimo, vai com Deus, mas volta com Ele. É claro que o Espírito Santo já está confirmando no seu coração, melhor do que você ir ouvir, é você viver com Ele,
Aleluia! É você viver com Deus no teu coração. O Espírito Santo confirma isso para você. Mas tem muita gente que quando sai para trabalhar, parece que volta mal. Não volta na mesma qualidade o qual foi trabalhar. A pergunta que eu te faço, você pecou lá no seu serviço? Você mentiu para alcançar os seus objetivos? Chegou atrasado? Alguma coisa foi usada pelo diabo para te afastar ou tirar você da presença do Espírito Santo? Outra pergunta que eu posso te fazer: você esqueceu que os filhos de Deus possuem o fruto recriado, o fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio, o fruto de um espírito recriado em Cristo chamado domínio próprio. E quando chegou lá no seu serviço, ele foi alterado. Será que lá no seu trabalho você cobiçou algo que não deveria ser cobiçado? Ou seja, você não conseguiu também alcançar os seus objetivos diários e por isso voltou emburrado, numa situação diferente, o qual você saiu da sua casa, mas voltou num estado lamentável, um estado, vamos dizer assim, emburrado com a vida, descontando nas pessoas. É claro que ninguém é super-homem. É claro que você, Luiz, me entende, pois eu te digo, meu irmão, você que abriu as portas na sua jornada de trabalho e voltou pior de quando você saiu da sua casa, feche essas portas. Essas portas não podem ficar abertas na sua vida. Viva com a verdade dentro de você, seguindo o que é certo, sabendo dizer não e fugindo de toda a aparência do mal. Mas, Luiz, eu não pratiquei nada disso que você falou. Nada disso que era ilícito aos olhos do Eterno, eu pratiquei. Não é possível, meu irmão. Não é possível que as trevas do mundo cubram a luz que há em você. Isso não vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Se você não praticou nada que é ilícito, então pode ter a certeza. Foi só uma aprovação. Uma aprovação que logo você vai sair dessa, em nome de Jesus. Mas a aprovação veio de Deus. Existem situações que a aprovação é o próprio Espírito Santo coloca você diante dela, para que você se torne uma pessoa mais forte, uma pessoa alicerçada na palavra, para que você tenha experiência e conte para as pessoas o livramento e o escape que Deus te deu sobre essa tentação, sobre essa aprovação. Eu quero declarar aqui na sua vida, você que está me ouvindo, bendito seja quando você sair da sua casa e bendito seja quando você voltar. E para finalizar esse conceito de trabalho e percepção na visão bíblica, lembre-se que Adão foi agricultor, jardineiro, guardião da natureza, zelador ambiental, administrador da criação. E por um descuido, o trabalho que era fácil, leve, fez que ele viesse se tornar difícil e penoso. E você precisa apenas deixar fluir uma coisa dentro de você. E o que seria, Luiz? Seja um cristão verdadeiro. Seja um cristão que realmente resplandece o que Cristo fez, o que Cristo falou e como Cristo viveu. Esse fardo é leve. Esse fardo é suave. Vale a pena você continuar nesse caminho. Vale a pena. Conquiste sim uma profissão através dos seus esforços, através dos seus talentos. Mas saiba de uma coisa. Ser cristão não é um título, mas um compromisso de fé e vida. Seja lembrado pelas pessoas como um verdadeiro homem de Deus. Um verdadeiro homem de Deus ou uma mulher de Deus. Não por título, nem por certificado profissional, em organização que às vezes reconhece o profissional através de um troféu, de uma medalha, aplausos, mas seja pelo Espírito Santo e pelo poder do seu testemunho interior. Não tem problema trabalhar
para você mesmo, desde que você esteja vivendo para Ele. Nunca se esqueça que Deus dá força para você adquirir riqueza, mas também tira do ímpio para poder dar para o justo. Viva uma vida justa, uma vida de integridade aos olhos de Deus, porque existe muito sucesso que virão na sua vida que não vai ser através dos seus esforços, mas vai ser através da sua fé. Você pode ser uma pessoa social e deve ser, mas não se esqueça de que você é um ser espiritual, que possui uma alma, habita em um corpo e que está aqui nessa terra apenas de passagem. E essa passagem é para viver o propósito do eterno. Assim como o personagem Adão, que foi citado aqui, que deveria cultivar e guardar o jardim, cultive seu relacionamento com o Espírito Santo e guarde essas palavras que você acabou de ouvir, pois ela é saúde para aqueles que receberam e tem o poder de garantir a minha e a sua salvação. Louvado seja o Senhor através de nós, em nome de Jesus.